A Matriz Divina, de Greg Braden, áudio 22. Terceiro espelho. Reflexos do que perdemos, jogamos fora ou foi tirado de nós. Abre aspas. O reino do Pai é como uma certa mulher que estava carregando um cântaro cheio de farinha. Enquanto estava caminhando pela estrada, ainda distante de casa, a alça do cântaro partiu-se e a farinha foi caindo pelo caminho atrás dela. Ela não se deu conta, pois não tinha percebido o acidente. Quando chegou em casa, colocou o cântaro no chão e percebeu que ele estava vazio. Fecha aspas. Evangelho de Tomé. Seu amor, compaixão e dedicação são como alimento no cântaro da parábola acima. Durante toda a vida, são suas características que dão conforto, nutrem e dão apoio aos outros, bem como a você mesmo, durante as épocas difíceis. Quando perdemos pessoas, lugares e coisas que nos são caras, são nosso amor e natureza compassiva que nos permitem sobreviver e enfrentar as provocações. Como compartilhamos amor, compaixão e dedicação de boa vontade, essas são nossas partes mais vulneráveis ao risco de serem perdidas. Inocentemente, desperdiçadas ou tiradas de nós pelos que exercem poder sobre nós. Cada vez que confiamos o suficiente para amar ou alimentar outra pessoa e temos nossa fé violada, perdemos um pouco de nós mesmos na experiência. Nossa relutância em nos expor novamente a tais vulnerabilidades é nossa proteção. A maneira de sobrevivermos quando nos traem e nos ferem da maneira mais profunda possível. E a cada vez que vedamos o acesso à nossa verdadeira inclinação para ter compaixão e nutrir nosso semelhante, somos como alimento que aos poucos vai deixando o jarro que a mulher ia levando. Na vida, existe um momento em que realmente desejamos nos abrir para compartilhar um pouco de nós mesmos com outra pessoa. Procuramos o amor em nosso íntimo apenas para descobrir que ele se foi e que deixou um reservatório vazio em seu lugar. Descobrimos que nos perdemos pouco a pouco para aquelas mesmas experiências nas quais tínhamos depositado confiança suficiente para permitir que elas entrassem em nossa vida. A boa notícia nesse ponto é que aquelas partes de nós mesmos que parecem estar ausentes nunca foram embora realmente. Não é como se elas estivessem extintas para sempre. Elas são parte de nossa essência mais verdadeira, fazem parte de nossa alma. E assim como a alma não pode jamais ser destruída, o núcleo de nossa verdadeira natureza nunca pode ser perdido. Simplesmente é mascarado e oculto como salvaguarda. Ao reconhecermos como nos escondemos por trás da máscara, começamos a trilhar um atalho para a cura. A maior prova de termos reassumido o comando acontece quando conseguimos reunir as diversas partes de nós mesmos que tinham sido dispersadas. No início da minha carreira na indústria bélica, fiz parte de um grupo de desenvolvimento de software para sistema de armas. Meus colegas e eu dividíamos um pequeno espaço de trabalho na Força Aérea, com escrivaninhas, cadeiras e divisórias, e passávamos muitas horas trabalhando próximos uns dos outros. Como é fácil imaginar, havia pouca privacidade. As paredes em painéis de gesso não evitavam que um ouvisse o outro ao telefone, e chegamos a nos conhecer muito bem, de tanto entreouvirmos as conversas telefônicas por cima das divisórias. Ficamos sabendo tanto um do outro que trocávamos conselhos com frequência. Fosse sobre encontros amorosos, assuntos de família, escolhas profissionais ou assuntos diários da vida de cada um. Várias vezes por semana íamos almoçar juntos, às vezes descontando os cheques do pagamento e indo ao mesmo lugar comprar alguma coisa. Numa dessas aventuras, na hora do almoço, tive a oportunidade de testemunhar em primeira mão uma experiência que criou um inferno na vida pessoal de um dos meus colegas. Um homem de quem tinha também me tornado amigo. Meu amigo
tinha o hábito de se apaixonar pelas mulheres que conhecia no seu dia a dia de trabalho. Poderia ser a garçonete que atendera nosso pedido ou a moça do caixa do supermercado. Falando francamente, poderia ser qualquer pessoa que tivesse cruzado seu caminho durante o dia, qualquer mulher, bem entendido. Acontecia em toda parte, e o padrão era sempre o mesmo. Ele simplesmente olhava a mulher nos olhos e tinha um sentimento que ele não sabia explicar. Sem compreender bem o que estava acontecendo, ele descrevia sua experiência, explicando da única maneira que ele imaginava que seria capaz de esclarecer o que ocorria. Ele achava que estava amando, e todos os dias ficava apaixonado várias vezes. A razão pela qual isso era problemático é que ele era casado. Tinha uma bela esposa que o amava muito e um filho pequeno, e amava ambos de todo o coração. A última coisa que poderia querer era causar-lhes um desgosto ou destruir o que tinha construído juntos. Ao mesmo tempo, seus sentimentos por outras mulheres eram praticamente incontroláveis e algo que ele simplesmente não era capaz de compreender. Nessa ocasião, tínhamos acabado de voltar para o escritório, depois de um almoço rápido e de passarmos do posto de gasolina e do banco. Foi no banco que ele se meteu em uma encrenca. A caixa onde fomos depositar nossos cheques era uma moça muito bonita. Isso foi há muito tempo, antes dos caixas de depósito automático. No caminho de volta ao escritório, ele não parava de pensar nela, não se concentrava, era incapaz de varrê-la da memória. E se ela estiver pensando em mim neste exato momento? Era sua pergunta. E se ela for tudo o que eu imagino? Finalmente, ele resolveu ligar para o banco, encontrar a caixa e perguntar se ela gostaria de encontrá-lo para um café depois que saísse do trabalho. Ela concordou. Mas quando eles estavam na lanchonete, ele olhou nos olhos da moça que serviu as mesas e se apaixonou por ela. Ao contar essa história, chamou a atenção do leitor para o fato de que meu amigo, por razões que ele não compreendia, sentia-se compelido a entrar em contato com a mulher movido por uma convicção sincera no sentimento que nutria por ela. Ao fazer isso, ele arriscava tudo o que considerava importante na vida, ou seja, sua esposa, seu filho e sua carreira. O que estava acontecendo com ele? O leitor já teve uma experiência semelhante? E se já, espero que em menor grau. Já houve épocas em que estava perfeitamente feliz, comprometido com um relacionamento, quando, não mais do que de repente, veio a paixão? Ou, quem sabe, sem relacionamento algum, nem procurando um, sem aviso, andando em uma movimentada rua comercial, em um shopping, no supermercado, no aeroporto, aconteceu aquela experiência inesquecível. Alguém, uma pessoa desconhecida, passa, seus olhos se encontram e plim, surge aquele sentimento. Pode ser uma simples sensação de familiaridade ou vislumbre de uma possibilidade. Talvez um impulso irresistível de se aproximar da pessoa, chegar e conhecê-la melhor, ou mesmo de iniciar uma conversa. Já propus essa situação muitas vezes durante workshops. Acho interessante observar que, se formos verdadeiramente honestos com nós mesmos, esse tipo de ligação não é assim tão raro. Quando acontece, o encontro usualmente se desenrola assim. Ainda que os olhos das duas pessoas se encontrem e que elas obviamente sintam algo, uma das duas descartará o momento. Entretanto, durante uma fração de segundo, alguma coisa inegavelmente ocorre. Acontece um estado de alteração e uma sensação de irrealidade. Nesse instante efêmero, além da olhadela casual, seus olhos transmitem uma mensagem. Cada pessoa estará dizendo alguma coisa à outra naquele instante, sem que nenhuma delas tenha consciência do que seja. Então, quase como se fosse uma sugestão, suas mentes racionais criarão uma distração, alguma coisa que sirva para quebrar o constrangimento do contato. Pode ser o som de um carro ou a passagem de outra pessoa por perto.
Pode ser algo tão simples como uma rajada de vento espalhando folhas do outro lado da rua, ou simplesmente um espirro. Pode até ser a pisada em um chiclete na calçada. O que importa é que, usando uma desculpa qualquer, uma das duas partes terá sua atenção atraída para o ocorrido e o momento se esvai. Simplesmente isso. Quando temos essa experiência, o que ocorre nesse momento? O encontro do que perdemos em outras pessoas. Quando nos encontramos nessas situações, estamos frente a frente com a poderosa oportunidade de nos conhecermos de um modo muito especial, isto é, se percebermos de que se trata o momento em que vivemos. Se não formos capazes de reconhecer o momento, descobriremos, como meu amigo engenheiro fez, que esse tipo de ligação pode ser confuso e até mesmo assustador. O segredo de tais encontros é a essência do mistério do terceiro espelho. Todos nós comprometemos grande parte de quem somos para sobreviver. Cada vez que fazemos isso, perdemos alguma coisa interior de algum modo, que, embora seja socialmente aceitável, nem por isso deixa de ser doloroso. Assumir o papel de adulto e sentir falta da infância depois de um rompimento familiar, perder a identidade racial quando culturas diferentes são forçadas a conviver no mesmo ambiente e sobreviver a um trauma precoce, reprimindo as emoções de dor, raiva e fúria, são todos eles exemplos de como podemos perder uma parte de nós mesmos. Por que fazemos isso? Por que trairíamos nossas crenças, nosso amor, nossa confiança e nossa compaixão, tendo consciência de que esses sentimentos são a própria essência do que somos? A resposta é muito simples: é uma questão de sobrevivência. Assim como a criança, talvez tenhamos descoberto que é mais fácil ficar em silêncio do que expressar uma opinião, enfrentando o risco de ser ridicularizado e invalidado pelos pais, irmãos, irmãs e iguais. Se somos alvo de abuso familiar, é mais seguro desistir e ignorar do que resistir aos que têm poder sobre nós. A sociedade aceita a morte de outros durante a guerra, por exemplo, justificando o fato como sendo devido a uma circunstância especial. Todos nós fomos condicionados a nos abandonar em face de conflitos, doenças e emoções avassaladoras de maneiras que apenas agora começamos a compreender. Em cada circunstância, temos mais a mesma oportunidade de distinguir possibilidades poderosas do que de julgar o que está certo e o que está errado. Para cada parcela nossa, da qual desistimos para ficar onde nos encontramos hoje, existe um vazio que fica para trás, esperando para ser preenchido. Estamos em constante busca do que quer que seja para preencher esse vazio. Quando encontramos uma pessoa que tem as mesmas coisas das quais desistimos, sentimos-nos bem em estar perto dela. A essência complementar dessa pessoa preenche nosso íntimo e deixa-nos plenos mais uma vez. Essa é a chave para a compreensão do que aconteceu no caso do meu amigo engenheiro e nos outros exemplos comentados anteriormente. Quando descobrimos nossas partes faltantes nos outros, sentimos-nos poderosa e irresistivelmente atraídos. Podemos até mesmo acreditar que precisamos deles em nossa vida, até o momento em que nos lembramos de que o que nos atrai é algo que ainda temos dentro de nós e que simplesmente está adormecido. Tendo consciência de que essas características e traços ainda estão conosco, podemos retirar a camuflagem que os encobre para incorporá-lo outra vez em nossa vida. E ao fazermos isso, subitamente descobrimos que não estamos mais nos sentindo poderosa, magnética e inexplicavelmente arrastados para a pessoa que originalmente espelhou esses nossos traços. Reconhecer nossos sentimentos com relação aos outros pelo que eles são e não pelo que o nosso condicionamento os transformou é a chave para o terceiro espelho dos relacionamentos. Esse inexplicável sentimento que temos quando estamos com outra pessoa,
O magnetismo e a chama que nos fazem sentir tão cheios de vida, na realidade somos nós mesmos. Trata-se da essência dessas partes que nós perdemos e do reconhecimento de que as queremos de volta em nossa vida. Assim, tendo isso em mente, voltemos à história do meu amigo engenheiro. Certamente, existe uma boa possibilidade de que, sem conhecimento consciente disso, meu amigo tenha visto naquelas mulheres algumas partes perdidas de si mesmo, partes que ele havia descartado ou que dele tinham sido tiradas ao longo da vida. Existe uma boa chance de que tenha encontrado o mesmo em homens, mas que tenha se impedido de sentir os mesmos sentimentos por causa do seu condicionamento social. Sob o ponto de vista de sua experiência, as coisas que havia perdido eram tão significativas para ele que ele identificava traços dessas coisas em quase todos os que encontrava. Entretanto, sem a compreensão do que os seus sentimentos queriam dizer, ele se via compelido a acompanhá-los da única maneira que conhecia. Ele acreditava honestamente que cada encontro era uma oportunidade de felicidade, porque se sentia muito bem quando em companhia de uma mulher. Ele ainda amava muito a esposa e o filho. Quando uma vez perguntei se ele os deixaria, ele pareceu ficar verdadeiramente chocado. Ele não tinha desejo algum de terminar o casamento, ainda que obedecesse à força que o impulsionava para situações comprometedoras, até o ponto em que a perda da família transformou-se em um perigo bastante real. Como descobrir o que os sentimentos de atração dizem? Todos nós dominamos a arte de desistir de parte de nós, mesmo quando sentimos que, no momento, é uma medida necessária para a nossa sobrevivência física ou emocional. Quando fazemos isso, é fácil nos vermos como inferiores e sermos iludidos pelas nossas crenças sobre o que restou. Para algumas pessoas, a compreensão ocorre antes da percepção, sem que cheguem a compreender o que ocorre, enquanto para outras, trata-se de uma escolha consciente. Uma tarde, enquanto eu trabalhava naquela mesma indústria bélica com meu amigo engenheiro, um convite inesperado aterrissou em minha mesa. Era para uma apresentação informal que seria realizada para a Casa Branca e oficiais sobre o novo sistema, recentemente inaugurado, popularmente conhecido como Guerra nas Estrelas. Durante a percepção que se seguiu ao evento, tive a oportunidade de ouvir uma conversa entre um dos oficiais de alta patente e o CEO de nossa companhia. A pergunta feita pelo CEO era relativa aos sacrifícios que o outro havia suportado para alcançar a posição de poder que conquistara. Quais sacrifícios você teve que fazer para chegar onde está hoje? Era a pergunta. O oficial descreveu como tinha escalado postos do Pentágono e na hierarquia militar, até sua atual posição de mando em uma grande companhia multinacional. Eu ouvia atentamente, enquanto o homem narrava sua história com honestidade e entusiasmo. Para chegar onde estou, tive que me entregar ao sistema. Cada vez que conquistava um posto, perdia mais uma parte da minha vida. Um dia compreendi que tinha chegado ao topo e olhei para trás para minha vida. Descobri que havia aberto mão de tanto de mim mesmo que não havia sobrado mais nada. Meus donos eram as empresas e os militares. Tinha deixado escapar o que mais amava: minha esposa, meus filhos, amigos e a saúde. Tinha trocado essas coisas por poder, saúde e controle. Fiquei pasmo com a honestidade de sua narrativa. Ainda que admitisse ter se perdido no processo, estava consciente do que havia feito. Estava entristecido, mas considerava que era um preço que valia a pena pagar pela sua posição de poder. Ainda que não pelas mesmas razões, nós todos podemos fazer algo semelhante. Para muitos, entretanto, a meta é menos o poder do que a sobrevivência. Convido-o a mergulhar em si mesmo, no momento em que encontrar alguém que lhe desperte um sentimento de proximidade e empatia. Algo de raro e precioso está acontecendo com ambos nesse instante.
Você acaba de encontrar quem guardava suas partes perdidas que você tanto procurava. Frequentemente, trata-se de uma experiência de mão dupla, pois a outra pessoa sente-se atraída pela mesma razão. Usando seu poder de discernimento, você percebe que deve iniciar uma conversa. Comece falando sobre alguma coisa, qualquer coisa, para manter o contato pelo olhar. Enquanto fala, mentalmente propõe a si mesmo a seguinte pergunta: o que vejo nessa pessoa que perdi em mim mesmo, que desisti ou que tiraram de mim? Quase imediatamente uma resposta surgirá em sua mente. Pode ser alguma coisa tão simples como um sentimento de realização ou algo tão claro como a voz interior que você reconhece e que tem estado desde criança em sua companhia. As respostas frequentemente são palavras simples ou frases curtas, e seu corpo saberá o que tem sentido para você. Talvez você simplesmente perceba algo de belo nessa pessoa, de que você sente falta em si mesmo naquele momento. Possivelmente será a inocência perante a vida, a graça com quem anda pelo corredor do supermercado, a confiança que transmite ao executar a tarefa do momento, ou simplesmente seu brilho ou vitalidade. Seu encontro não precisa durar mais do que alguns segundos, talvez poucos minutos. Aqueles instantes são a oportunidade de sentir a alegria e a euforia do momento. Trata-se de você encontrando uma parte sua em outra pessoa, algo que você tem, bem como um sentimento do que seria despertar alguma coisa assim no seu íntimo. Para os que têm a coragem de reconhecer o sentimento de familiaridade de tais encontros momentâneos, o espelho da perda provavelmente é algo que enfrentamos todos os dias. Encontramos uma sensação de plenitude em nós mesmos quando os outros espelham em nós a verdadeira natureza deles. Coletivamente, estamos olhando para nossa plenitude e criamos individualmente as situações que nos levam a encontrá-la. Sacerdotes, professores, pessoas mais velhas, jovens, pais e filhos são todos catalisadores de sentimentos. Nesses sentimentos, encontramos as coisas que ansiamos ter em nós mesmos, o que ainda existe em nós, mas está oculto pelas máscaras do que acreditamos que somos. É natural e humano. A compreensão de que nossos sentimentos realmente nos contam a respeito dos outros pode se transformar num mais poderoso instrumento para descobrirmos nosso potencial máximo. Quarto espelho. Reflexos da noite escura da alma. Abre aspas. Aquilo que tendes vos salvará, se o manifestardes. Fecha aspas. Evangelho de Tomé. Gerard, nome fictício, era engenheiro no Vale do Silício, na Califórnia, durante o grande avanço da alta tecnologia no início da década de 1990. Tinha 2 lindas filhas e sua esposa era igualmente bela. Já viviam juntos há quase 15 anos. Quando eu o encontrei, ele tinha acabado de ganhar um prêmio da companhia pelo seu 5º ano na função de solucionador sênior de problemas para um determinado tipo de software especialista. Seu desempenho fez com que o considerassem um verdadeiro patrimônio da companhia e usavam sua vasta experiência mais do que a típica semana de 5 dias e 8 horas de trabalho diárias. Para atender a demanda pelas suas habilidades, ele começou a trabalhar até altas horas da noite e também nos fins de semana, além de fazer viagens para convenções e exposições profissionais com seu software. Não demorou muito e ele notou que passava muito mais tempo com seus colegas de trabalho do que com a família. Eu podia ver em seus olhos como ele se ressentia da falta de convívio com os familiares. Quando Gerard chegava em casa à noite, encontrava a esposa e as filhas dormindo, e na manhã seguinte, ele já estava no trabalho antes de elas se levantarem. Depois de um tempo, ele começou a se sentir um estranho na própria casa. Ele sabia mais acerca das famílias das pessoas em seu escritório do que sobre a sua própria. Foi nesse ponto que a vida de Gerard deu uma violenta guinada. Por acaso,
Ele tinha me procurado para uma sessão de aconselhamento enquanto eu escrevia o livro intitulado Caminhando entre os Mundos, a Ciência da Compaixão, que descrevia como os espelhos dos nossos relacionamentos atuavam em nossa vida. Há mais de 2.200 anos, os autores dos manuscritos do Mar Morto identificaram 7 padrões específicos de ocorrência, provável em nossas interações com outras pessoas. À medida que Gerard desenrolava sua história, ficava cada vez mais claro que ele descrevia um desses padrões, o reflexo de um dos nossos maiores medos, usualmente conhecido como noite escura da alma. Entre os engenheiros do escritório, havia uma jovem programadora brilhante, aproximadamente da mesma idade dele, e ele de repente estava constantemente trabalhando em parceria com essa moça, pegando serviços que às vezes duravam dias e que os levava a visitar diversas cidades no país inteiro. Em pouco tempo, ele começou a sentir que conhecia melhor do que a sua própria esposa. Nesse ponto da história, já pude vislumbrar o desfecho provável. O que eu não poderia supor foi o que aconteceu em seguida e por qual razão Gerard ficara tão perturbado. Não demorou muito para que ele achasse que tinha se apaixonado pela colega de trabalho, decidindo então deixar a esposa e filhas para começar uma vida nova com ela. Essa era uma decisão que parecia fazer sentido na época, já que tinham tanta coisa em comum. Entretanto, dentro de poucas semanas, sua nova parceira foi transferida para um trabalho em Los Angeles. Cobrando alguns favores de conhecidos, Gerard manobrou para que também fosse transferido para o mesmo escritório. Imediatamente, tudo começou a andar errado, e Gerard descobriu que tinha perdido mais do que ganho na barganha. Os amigos comuns dele e da esposa, conhecidos de muitos anos, repentinamente tornaram-se distantes e indisponíveis. Seus colegas de trabalho pensaram que ele estava maluco por largar a posição e projetos que havia conquistado com tanto sacrifício. Até mesmo seus pais se enraiveceram quando viram que ele tinha largado a família. Embora traumatizado, ele racionalizou dizendo a si mesmo que esse era o preço a pagar pela mudança de vida. Ele estava livre para começar uma grande vida nova. O que mais poderia pedir? É nesse ponto que o espelho do equilíbrio vindo da noite escura da alma entra em cena. Quando as coisas pareciam estar correndo como planejado, Gerard descobriu que, na realidade, tudo estava se esfalecendo. Em poucas semanas, seu novo amor deixou claro que o relacionamento não era o que ela esperava que fosse. Ela rompeu bruscamente e pediu que ele se fosse. Sem mais nem menos, de repente ele estava sozinho e arrasado. Depois de tudo que eu tinha feito por ela, como ela pode fazer isso? Ele gemia. Ele tinha largado a esposa, as crianças, os amigos e o emprego. Em resumo, ele tinha aberto mão de tudo o que amava. Não demorou muito para ele passar a executar seu trabalho de modo deficiente. Depois de vários avisos de que seu desempenho estava inferior ao ótimo esperado, o departamento o despediu. O desenrolar da história de Gerard mostra claramente o que tinha acontecido. Sua vida tinha saído do mais alto dos patamares, com todas as perspectivas de novos relacionamentos, novos trabalhos e salário mais alto, para o ponto mais baixo possível, com o desvanecimento de todos os sonhos. Naquela noite, quando ele veio me ver, trazia uma única pergunta: o que aconteceu? Como tudo que parecia tão bom ficou tão ruim? No próximo áudio, A Noite Escura da Alma. Como reconhecer o gatilho?